E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo, como eu costumo falar? Bom, videozinho de hoje é para o dia de hoje, o Dia dos Namorados. Mas o que a matemática tem a ver com o Dia dos Namorados? Bom, como já dizia Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, o videozinho de hoje é para os apaixonados, Dia dos Namorados. E esse videozinho de hoje vai para o meu namorado. Silvio Luiz, essa aqui é para ti. Aulinha de hoje, nós vamos ver uma equação, na verdade mais de uma equação onde vocês vão poder se declarar aos namorados e namoradas. Para isso a gente tem que estar expert em equações. Então eu vou dar 3 tipos aqui, aonde a gente tem situações diferentes para a gente resolver. E é claro que a matemática nunca fica de fora. Videozinho de hoje. Então, bora lá? A primeira equação eu fiz bem simplesinha, para quem tá, ali aprendendo a trabalhar com equações. Então, como é que ela tá escrita aqui? X mais TE dividido por MO igual a A. Muito bem. Então, qual é a nossa primeira missão aqui, né? É isolar a variável. Mas aqui tem um monte de variável. Mas a gente vai isolar a variável x. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos isolar a variável x. Para isolar a variável x, a gente precisa tirar tudo que está junto dela, não é? E aqui a gente vai fazer tudo ao inverso que a gente faz nas expressões, lembram? Na expressão, o que a gente faz primeiro? Potências, multiplicação, divisão e, por último, adição e subtração. Na equação, a gente faz tudo ao contrário, tá? Então, aqui, gente, eu tenho uma adição e tenho uma divisão. O que vai ter prioridade? A divisão. Então, a gente sabe, né, que nas equações, para isolar, para eu conseguir tirar este número que eu quero aqui, no caso aqui, né, é o MO, ou letra, seja lá o que for, eu sempre tenho que usar, quando eu quiser tirar, então, aquele número, aquela letra, né, daquele lado da igualdade, eu sempre vou ter que pensar no quê? No inverso da operação. Então, aqui, a minha operação é divisão, certo? Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação, muito bem. Então, aqui, se eu tirar o MO daqui, isso significa que eu vou multiplicar do outro lado. Já apareceu uma coisinha lá, certo? Então, é o inverso. Agora, para isolar o x, eu tenho uma adição. E a adição, o inverso da adição é a subtração. Então, para eu poder eliminar este T, eu preciso do outro lado, né? Da subtração, que é o inverso. Então, como é que vai ficar? X igual a vezes MO menos T. E apareceu amo-te. Viu que bonito? Essa é bem simples, né? Então, o que a gente usou aqui? O inverso da divisão e o inverso da subtração. Então, a gente fez em 2 passos aí, super rápidos para a gente fazer, para a gente resolver a nossa equação, que a gente sempre tem que isolar uma variável. Gostou? Vamos para outra? Essa aqui tá muito facinha, né? Vamos para outra aqui, eu já separei uma outra aqui. Vamos ver a outra aqui que eu separei para nós. Essa aqui tá legal. AX mais ATE igual a A² MO.
Vamos colocar aqui bonitinho, vamos centralizar. Muito bem. Então, aqui nós temos um outro tipo de equação, mas a gente vai fazer a mesma coisa. A ideia é isolar a variável x. Então, vamos lá. Para isolar a variável x, nós temos aqui... Bom, aqui, na verdade, a gente tem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer de uma só. Para isolar a variável x, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que tem o a nos dois termos, né? Tem a aqui e tem a aqui. Então, eu vou usar o que a gente chama de fator comum em evidência, porque este a, ele é um fator comum em evidência. Fator é multiplicação, hein? Então, eu vou colocar este a em evidência, tá? Não precisaria, eu poderia depois, no final, fazer um outro artifício lá, mas eu já vou fazer aqui, porque a gente já vai fazer isso. Então, vamos colocar em evidência este a, que é o contrário da propriedade distributiva. Então, vai ficar A vezes quem para dar AX? Quem é que está me faltando? O X mais A vezes quem para me dar ATE? Quem é que está faltando? TE. TE igual a ao quadrado MO. Tranquilo até aqui? Se eu aplicar a distributiva, A vezes X, eu tenho que achar AX. A vezes TE, eu tenho que achar ATE. Tá? Então, a gente sempre pode ver se está certinho aí. Certo? Até aqui? Muito bem. Bom, mas eu quero isolar o X, ele ainda está misturado aí. Bom, usando o quê? Eu tenho que tirar esse A daqui. Ele não me interessa deste lado da igualdade. Então, eu vou usar a operação inversa. Como A está multiplicando, o oposto da multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, tirando o A dali, na verdade eu vou dividir por A, né? Então, eu vou dividir dos dois lados da igualdade, na verdade, mas a gente já faz direto. Então, vai sobrar x mais t igual a ao quadrado MO dividido por A, porque o meu A estava multiplicando. Muito bem. E agora, o que eu faço aqui desse lado da igualdade? Eu posso simplificar. Aqui eu tenho A ao quadrado e aqui eu tenho A. O que é A ao quadrado? É a mesma coisa que A vezes A, não é? Vamos colocar aqui para a gente lembrar que é A vezes A. A ao quadrado é A vezes A. Como é tudo uma multiplicação, eu posso simplificar. A dividido por A, 1. Então, eu vou simplificar. Então, o que sobrou? X mais T igual a AMO. E agora, o finalzinho, vocês já sabem resolver. Agora, eu quero isolar o X, então eu tenho que tirar o TE daqui. Como ele está somando, o inverso da adição é a subtração. Então, vai ficar x igual a AMO menos o TE. Então, de novo, amo-te. Que lindo. Gostaram dessa aqui? A gente usou um pouquinho mais de alguns artifícios aí. A outra era bem simplesinha. Beleza. Agora vamos para os mais. Vamos para outra equação que a gente vai usar outros artifícios. Vamos ver se tu tá bem mesmo em equação. Vamos ver. Vamos para outra. A outra, vamos ver o que aparece na outra. Vai aparecer raiz. Raiz quadrada de AX mais ATE sobre
MO igual a A. Tá aparecendo lá mais ou menos? Raiz quadrada. Tá aparecendo lá as luzinhas lá, mas tá legal. Então, raiz quadrada de AX mais ATE sobre MO igual a A. Nossa, que confusão, que nada. Essa equação aqui, ela é uma equação irracional, porque a variável apareceu lá dentro de uma raiz. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a variável está dentro de uma raiz? Olha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar sempre as operações inversas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me descartar daquela raiz, mandar ela embora. Então, qual é a operação inversa da raiz quadrada? Operação inversa da raiz quadrada é a potência 2. Por quê? Porque se eu elevar uma raiz quadrada na potência 2, eu vou estar eliminando, né? Porque raiz vezes raiz vai dar o que eu tenho dentro dela, que é o radicando. Então, se eu elevar ao quadrado, eu vou eliminar aquele 2. Perdão, eu vou eliminar a minha raiz. Então, se eu estou elevando ao quadrado, do outro lado tem que fazer a mesma coisa. Então, eu vou aplicar a operação inversa, então, que é potência 2 ao quadrado. Então, aqui, automaticamente, eu já eliminei a minha raiz. Então, eu vou ficar com AX mais ATE dividido por MO igual a ao quadrado. E aqui já está bem parecido com aquela que a gente fez anteriormente, né? Eu quero isolar o x. Então, qual é a primeira coisa que eu vou retirar aqui? O MO, porque ele está dividindo. Operação inversa da divisão, multiplicação. Então, vai ficar AX mais ATE igual a A quadrado MO. Estou multiplicando. A quadrado vezes MO. Beleza, agora eu vou fazer do outro jeito. Já que a outra eu coloquei em evidência, aqui eu não vou pôr em evidência. Como é que eu vou fazer aqui? Eu quero isolar o x, né? Então, eu vou tirar isso aqui que está somando, inverso da adição, subtração. Então, para eu tirar daqui do outro lado, eu tenho que compensar com uma subtração. Eu vou ficar com AX igual a A quadrado, MO, na verdade, tudo isso aqui é uma multiplicação, menos ATE. Muito bem. Mas eu ainda não isolei o x. Eu tenho um A que está incomodando, então eu tenho que tirar fora esse A. Para isso, eu preciso dividir por A, porque se eu dividir por A deste lado, eu vou obter 1. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, para eu tirar o A daqui, tudo isso vai estar sobre A. Muito bem. Então, agora tá quase. Agora a gente já sabe. Então, aqui vocês percebam que eu tenho A quadrado, A e A. O que eu posso fazer aqui? Como eu tenho ali os 3, eu posso simplificar. Simplificar os 3, né? É porque como se fosse isso aqui sobre A e isso aqui sobre A. Então, por isso que eu posso já eliminar os 3. Então, ali eu vou simplificar. Aqui vai ficar um A sobre A sobre A. Então, o que vai me resultar? Também, amo-te. Então, aí, pessoal, lembraram das equações? Aqui a gente usou 3 estilos aí diferentes, né? De equações, aonde a gente aplica sempre as operações inversas. E essa aqui já é uma inequação, né? Porque ela apareceu dentro da raiz. Então, matemática aí, junto com o dia de hoje. Aproveitem, né?
Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, na verdade é todos os dias. E a gente tem que amar todos, né? Todos os dias. Sempre estar ligadinho nessa parte aí que é muito importante na nossa vida, certo? Amar a todos, amar a natureza, amar o nosso planeta, que às vezes é o que está faltando para o ser humano, tá? Gostaram da brincadeira? Então tá. Um grande abraço para vocês. Beijo pro meu namorado. A gente depois vai se ver mais tarde, né? Vamos fazer um jantarzinho gostoso. Grande beijo para vocês. Espero que tenham gostado aí das equações. Até a próxima.